a gente tem aqui 3 exemplos de enzimas, como a pepsina, a pitialina, a tripsina. Todas essas enzimas são enzimas digestivas. Uma atua na boca, outra atua no estômago, né? Só que o que acontece? Mesmo que elas todas estejam relacionadas à degradação, por exemplo, de proteína, e estão relacionadas ao sistema gastrointestinal, elas atuam em pH diferente. Então, a pepsina, por exemplo, eu tenho a funcionalidade ótima dela a um pH mais ou menos de 3. A pitialina tem uma função ótima de pH de mais ou menos 7. A tripsina já tem um espectro maior. Vejam aqui, ó, que ela funciona melhor num espectro de 8 a mais ou menos 11 de pH. Né? Então, dependendo do tipo da enzima, que enzima que a gente está tratando, ela vai ter pH diferente. E aí entra de novo a importância da homeostase celular. Por quê? Porque a homeostase, ela mantém o pH num patamar otimizado, ou seja, num determinado órgão, ou seja, as células que estão formando aquele órgão precisam ter um pH mais ácido. Outras células de um outro órgão, de uma outra região, precisa ter um pH mais básico, como a pitialina. Outra parte do nosso organismo lá precisa ter um pH mais elevado, lá, a tripsina, por exemplo, né? Então, essa homeostase, ela precisa ser mantida para que essas enzimas funcionem de maneira correta. Porque se esse pH for igual para todo mundo, a gente vai ter modificação da atividade dessas enzimas, e a gente não quer isso, né? Então, um exemplo que eu posso dar para vocês, o pH do nosso estômago, ele é mais ácido ou mais básico que o pH de outras células, né? Todo mundo sabe que quando a gente tem uma modificação no pH do nosso estômago, a gente tem o quê? Azia, não tem? E aí, o que a gente faz? A gente toma algumas substâncias para equilibrar esse pH e deixar ele de novo no pH correto do pH do meu estômago, que deveria estar para mim não ter azia. Certo? Então, toda essa homeostase, ela é extremamente importante para a manutenção da fisiologia, para a manutenção da homeostase e da funcionalidade das moléculas que atuam nesses locais dentro das células, porque elas estão dentro da célula, né? Ou podem estar fora da célula também no meio extracelular. Tudo depende da função que elas desempenham. Alguém queria falar? Não? Só que o que acontece, gente? Além disso, existem alguns inibidores enzimáticos. E aí, esses inibidores, eles podem ser reversíveis, ou seja, no momento que eles saírem da nossa enzima, o processo pode acontecer, ou eles podem ser irreversíveis, ou seja, depois desses inibidores se ligarem na nossa enzima, a reação nunca mais vai acontecer, tá? Vamos começar pelos inibidores enzimáticos reversíveis. Então, os reversíveis, eles podem ser competitivos, não competitivos e incompetitivos. Então, é muito claro o que acontece, né? O que são os competitivos? Eles competem pelo sítio ativo da nossa enzima. Então, vejam que eu tenho aqui uma enzima em amarelo e um substrato aqui em verdinho, tá? Vocês estão vendo que o substrato correto, ele é desse tamanho aqui, ó. Ele faz toda a estrutura completa da entrada do sítio ativo da nossa enzima. Quando eu tenho um inibidor competitivo, ó, ele compete pelo sítio ativo da minha enzima. O que ele faz? Ele faz de conta que é o meu substrato. Então, ele tem uma capacidade de se ligar ao sítio ativo bem direitinho com a estrutura que a minha enzima disponibilizou para ser o sítio ativo. Mas olha para vocês verem que ele não é do mesmo tamanho do substrato correto. O verdinho é um pouquinho maior. Então, por mais que o inibidor consiga se acoplar de maneira correta na enzima, ele não é o meu substrato, mas ele bloqueou a entrada do meu substrato. Então, esse inibidor aqui, ele inibiu a função da minha enzima. A minha enzima não vai trabalhar. Ela não vai fazer o que ela tinha que fazer. Ela não vai trabalhar de maneira correta. E aí eu não vou ter a reação acontecendo, né? Então, isso é um problema. Agora, quando esse inibidor sair do meu sítio ativo, a minha enzima está livre. E aí o meu substrato correto pode vir, se ligar no meu sítio ativo
e tudo funcionar de maneira excelente, tá? A minha reação acontecer. Então, esse é o competitivo. Quando a gente tem um inibidor que compete pelo sítio ativo da minha enzima. Quando eu tenho um inibidor não competitivo, significa que ele não compete. Ele não vai se ligar ao sítio ativo da minha enzima. Mas ele é um danado. O que ele faz? Ele se liga em uma outra região da minha enzima. Ele é como se ele desse assim um empurrãozinho e se ligasse na minha enzima. E aí, quando ele faz isso, ele libera um sinal, né? Que na verdade são sinais bioquímicos, isso tudo. Isso aqui é somente um desenho didático, tá? E aí, quando esse inibidor se conecta com a minha enzima, se liga no ladinho dela, ele modifica o sítio ativo da minha enzima. Olha aqui para vocês verem. Antes, o sítio ativo da minha enzima, ele era formado por um Vzinho, ó. Viram aqui? É um Vzinho. Olha aqui quando o meu inibidor não competitivo se ligou aqui do ladinho. O meu sítio ativo, que antes era um Vzinho, agora tá redondinho. E aí, isso é um problema, porque o meu substrato ele não é redondinho, ele é um Vzinho. Então, o meu substrato chegou aqui na minha enzima, não conseguiu se ligar de maneira correta, e aí a minha reação não aconteceu. Então, esse meu inibidor enzimático, ele é um inibidor não competitivo, mas ele modifica o sítio ativo da minha enzima e a minha reação não acontece. Tá bom? Um outro tipo de inibidor enzimático reversível é o incompetitivo. Como o próprio nome diz, ele também não compete, tá? Mas o que ele faz? Ele se liga bem pertinho do sítio ativo da minha enzima. Ele se liga numa região bem pertinho do sítio ativo da minha enzima e ele bloqueia a entrada do substrato ou ele bloqueia a saída do meu substrato. E aí a minha reação ou vai acontecer de maneira exacerbada ou a minha reação não vai acontecer. Então, são inibidores enzimáticos que quando eles, mesmo que eles estejam atrapalhando a reação acontecer, quando eles saírem, quando eles se desligarem da minha enzima, a minha reação vai poder acontecer se o substrato conseguir se ligar de maneira correta, tá? Então, esses são os reversíveis. Quando a gente fala dos irreversíveis, o melhor exemplo que eu posso falar para vocês é o caso da Boate Kiss, né? Não sei se vocês ouviram falar na Boate Kiss lá do Rio Grande do Sul, que morreram várias pessoas intoxicadas por conta da fumaça que foi inalada, por conta de um incêndio que teve através de um show pirotécnico, onde pegou fogo em uma esponja que fazia o bloqueio acústico, né? O que aconteceu? Essa fumaça que foi inalada, ela liberou um inibidor irreversível. Então, se o inibidor irreversível se ligar ao sítio ativo da enzima, ele vai destruir a região funcional da minha enzima, vai destruir o sítio ativo da minha enzima. E aí a reação não vai acontecer. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? A gente teve um íon chamado íon cianeto, que ele se uniu a uma enzima extremamente importante da cadeia respiratória, que é a citocromo oxidase, tá? Que é indispensável para o processo de respiração celular, que a gente vai ver depois lá em bioquímica. E quando esse cianeto se uniu a essa enzima, ele se uniu de maneira irreversível, porque quando ele bloqueou o sítio ativo da enzima, ela não conseguiu mais se acoplar ao seu substrato correto da cadeia respiratória. E aí, essa enzima começou a bloquear a cadeia respiratória. E aí, essas pessoas que ingeriram a fumaça, né, inalaram a fumaça com o íon cianeto, acabaram morrendo. Por que muitas pessoas, por exemplo, ficaram ficaram umas por cima das outras no banheiro? Porque as pessoas correram para o banheiro achando que era uma área de saída, e foram para lá e ficaram lá e começaram aos poucos a se sentir mal porque não conseguiam mais a fazer trocas gasosas de maneira correta lá na cadeia respiratória dentro das nossas células. E aí, aos poucos, as células iam morrendo até que essas pessoas morressem por completo, tá? E